Glória a Deus. Pela misericórdia do Senhor, estamos aqui em mais um dia, no número 2 de 2021, pela misericórdia de Jesus. Eu estive doente o ano passado e, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui em 2021. E eu me lembro que eu estive com uma infecção urinária. Eu não queria ir ao hospital porque nós estamos em época de pandemia. E também porque eu não gosto de hospital. E eu falei, não, Jesus vai me curar. E eu fiquei naquela fé ali. As pessoas me ajudaram, né? Trouxeram ervas, a cana do brejo, hortelã-pimenta, pitanga, folha de manga. Eu sei que foi bastante folha, né, ali de ervas medicinais. E a gente fez aquele chá de canela de cana do brejo com pitanga e hortelã-pimenta e outras coisas mais. Também vi pela internet um remédio e tomei aquele comprimido ali. Mas eu continuei, né, com aquela febre intensa. E o pessoal aqui já querendo me levar ao hospital. Eu nem estava sabendo que eles estavam planejando isso. Eu soube depois da cura. E de repente, com aquela urina vermelha, né, preocupado. Parecia sangue aquela urina. E eu preocupado, e o Senhor falou comigo na sala: eu vou te dar um presente. Então eu fui urinar, né, mijar, como fala, urinar. E ela estava branca novamente, depois de uma prova tão grande que eu passei, com as febres terríveis que eu passei, que parecia que tinha uma fogueira na minha cabeça. Aquela urina embranqueceu até hoje, graças a Deus, né? E eu tenho esse testemunho para contar do poder de Deus na minha vida. Mais uma vez, eu me lembro que uma vez a minha barriga inchou, que parecia que tinha uma bola de gás dentro da minha barriga. E glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus. E aquela barriga forçou, que parecia que ia estourar. E eu falei, Jesus, tem misericórdia. Aí aquela barriga normalizou. E depois Deus me mostrou em visão aquele fígado cheio de pontinho branco. Que depois, muito tempo depois, eu fui ver na internet, aquilo era gordurinha no sangue, no fígado. O fígado, quando tá com gordura, fica aqueles pontinhos brancos. E eu não sabia nem que é aquela visão que eu tinha tido. Mas eu na igreja, né, mais uma vez fazendo campanha na igreja Deus é Amor, chegou uma irmã lá do Gramacho, aqui no nosso bairro, no bairro de Vila Paulinho, e essa irmã que estava no altar, eu estava na porta. Essa irmã falou, olha, Deus está curando o fígado de uma pessoa aqui. Glória a Deus, aleluia. Aí eu já sabia que era eu, porque Deus tinha me mostrado aquele fígado cheio de pontinho branco, e a minha barriga parecia que ia estourar naquele dia. E eu levantei a mão, ela falou, é você mesmo, irmão. Essa foi uma das curas que Deus fez por mim. Teve uma vez que eu estava no Meia, a serviço, que nós botamos um toldo num condomínio. E a gente andava do Meia até Engenho de Dentro, eu não sabia que tinha como ir por outro caminho. E a gente com aquelas bolsas de ferramenta passava por aquele trajeto. E de repente, num desses trajetos, voltando para casa, eu senti uma pressão forte no meu coração, que eu falei pro meu irmão, dessa vez eu vou mesmo. Depois aquilo passou. Deus deu livramento, né? Eu esqueci daquele problema. Aí quando eu fui na igreja Deus é Amor, num local chamado Parque São Vicente, que tem ali na rua da Escola Alice, o irmão falou, tem uma pessoa aqui que seu coração parecia que ia estourar essa semana. Quem foi? Glória a Deus, aleluia. Os irmãos vê como que Deus está no controle de tudo na nossa vida, que a gente nem percebe o livramento de Deus, né? Aleluia, glória a Deus. E ele falou, tem uma pessoa aqui que o teu coração parecia que ia estourar essa semana. Quem foi? Aí eu levantei a mão e ele falou, é você mesmo aí.
Da outra vez, esse foi um dos livramentos maravilhosos que Deus me deu, do coração também. Tive também o livramento da próstata, né? Eu fui trabalhar na Petrobras e prestando serviço. E nesse dia, porque a gente fica vários dias lá, né, no navio. Essa vez eu estava no navio, já tinha ido para a plataforma fixa de Pampa, mas dessa vez eu estava no navio P-32, um navio grande. E ali, eu creio que aquele navio tinha 300 e poucos metros, que eu ganhei um quadrozinho e ali tinha escrito, tá até por aí em algum lugar guardado aquele quadro. E aí eu fui urinar no banheiro e quando eu saí do banheiro deu vontade de urinar de novo, parecia que a urina estava presa. E aquela agonia o dia inteiro, a bexiga cheia de urina e eu não conseguia urinar tudo, ia lá, urinava um pouquinho, daqui a pouco voltava de novo. Eu falei, que negócio é esse? Aí passou, Deus me curou daquilo, eu esqueci, né? Não sabia nem o que era também. Aí o irmão até falou, irmão, você tá ficando maluco, você acabou de vir do banheiro, vai voltar de novo, não pode ficar no banheiro toda hora não, hein? Aí passou. Saímos de lá da plataforma, passou quase 15 dias, viemos embora. Quando chegou aqui no Rio de Janeiro, eu estava num culto, veio um irmão baixinho de longe, esse senhor, estava fazendo campanha aqui, perto de casa, na igreja, na Deus Amor da Vila Paulina. Aí eu fui nessa campanha desse irmão e ele falou assim, olha, tem uma pessoa aqui que Deus está curando a sua próstata. Eu falei, bom, eu não sabia, eu nunca tive problema de próstata, me achando novo. Eu falei, não sou eu. Aí ele, mas só que ele falou assim, para você saber que é com você, você acaba de urinar no banheiro, você quer voltar de novo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu levantei a mão, graças a Jesus, passou aquele sintoma, né, irmão? Na verdade, eu nem sabia. Porque a gente pensa que é uma coisa normal. Você não vai imaginar que o fato de você sentir vontade de urinar assim que sai do banheiro seja uma coisa grave. E Deus, ele vê por dentro de nós com seu olho de raio-x. Pela misericórdia, ele nos cura. Teve uma vez que foi mais sério, que eu estava com a dor no meio da minha cabeça. E aquilo parecia alguma coisa furando no meio da minha cabeça com ferro. E aonde eu tivesse, eu fazia com aquela dor no meio da minha cabeça. Eu me lembro que eu comentei com uma pessoa, a pessoa, isso aí é falta de bebida, falta de outras coisas. E passou. Aí eu fui numa Deus e Amor lá em Caxias. Essa Deus e Amor, ela fica do outro lado de Caxias, ali de frente pro ponto final do ônibus Regina. Antigamente o ônibus era Regina. Aí eu fui numa sexta-feira ali, que eu ouvi por um radinho de pilha que eu tinha desse tamanho, há mais de 20 anos atrás. Eu fui lá, naquela igreja, numa sexta-feira, e aquele irmão pegou aquela taça de azeite, levantou e falou, Jesus transforma no teu sangue, irmão. Quando aquele irmão falou, Jesus transforma no teu sangue aquele azeite, irmãos, os irmãos não têm noção das coisas que eu vi dentro daquela igreja. Aleluia, Jesus. Eu era convertido até então, mas eu já estava buscando a libertação, a cura. E aí eu já estava numa outra igreja de um irmão, mas eu ia para Deus e Amor a si mesmo. Quando eu cheguei naquela igreja, que o irmão levantou aquele azeite na hora da oração e pediu para Jesus transformar no sangue dele. Conforme ele ia colocando aquele azeite na testa daquelas pessoas reveladas, porque quem era revelado recebia o azeite na testa. As mulheres, principalmente as mulheres, elas manifestavam na hora. Eu contei mais de 14, pelo menos até 14 eu contei de mulheres que receberam aquele azeite e deram trabalho para as obreiras, porque manifestou. Verdadeiramente aquele azeite se transformou no sangue de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas aí chegou a minha vez. O irmão falou assim, olha, tem uma pessoa aqui
que você está com a dor no meio da sua cabeça. E eu falei, meu Deus, eu não quero manifestar com esse aqui dentro da igreja, que vergonha que eu vou ficar e tudo. Eu não quero manifestar, Jesus, mas eu com aquele medo daquela dor. Eu falei, não, tem que sair daqui liberto dessa dor, desse mal. Aí ele falou, para você saber que é com você, você já até comentou com outra pessoa. E eu falei, é eu mesmo. E ele ainda falou, isso não é de Deus, é maligno, isso é um tumor. Aí eu levantei a mão, irmãos, quando eu fui lá na frente, que ele botou aquele azeite na minha testa, eu fiquei 2 pessoas. Meu corpo foi tomado por uma outra força, como se eu fosse 2. E aquilo foi saindo lentamente do meu corpo, aquele espírito da morte, que ele falou que era o espírito da morte. E aquilo foi saindo lentamente de mim, aquele espírito de morte. Deus me deu um grande livramento. Por isso que eu indico as pessoas, né, irmãos, para que elas vão para a igreja, para Deus é Amor, ouvir o rádio da Deus é Amor, que tem o site pda.com.br. É o jeito mais prático de ver a rádio online, porque o rádio AM nem sempre pega a rádio Deus e Amor. Então, com esse rádio online da ipda.com.br, né, que é a rádio da Deus e Amor online, que dá para achar na internet, é muito bom. Eu já fui curado pelo rádio. Uma vez eu me lembro que eu estava aqui exatamente onde eu estou deitado, com febre, paralisado, porque os irmãos sabem, eu trabalho com solda já desde garoto, né, que eu tenho um curso de Senai. E eu lembro que eu tinha tomado sorvete depois de soldar e aquilo atingiu alguma coisa no meu pulmão e eu fiquei paralisado com febre. Não conseguia nem me mexer, só ficava aqui paradinho. E o rádio ligado na Deus é Amor. E o irmão falou pelo rádio, Deus está te curando aí agora. Irmão, quando o irmão falou isso, eu levantei na mesma hora, sem um sintoma, sem nada, e desci para trabalhar lá na oficina. E eu fiquei espantado com aquilo, porque foi uma coisa automática. Foi Deus de já usou a boca daquele irmão e curou de longe, ele de São Paulo, aleluia. O irmão em São Paulo lançou a palavra pelo rádio e eu fui curado aqui na hora. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela alcança até o universo, porque quando Deus falou, haja luz, houve luz, em 1º capítulo de Gênesis, no 1º livro da Bíblia, né? Nós vemos ali quando Deus lançou a sua palavra, né, uma palavra poderosa, e tudo se fez. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 é o 1º livro da Bíblia, versículo 6, né? Mas nós vamos começar do princípio, porque é de praxe nós lermos o 1º capítulo e começar do 1º versículo. Mas quando chegar no versículo-chave, que é quando Deus fala e acontece, os irmãos vão notar aqui a diferença. Vão notar sobre o que eu falei, como se cumpriu aqui. Como Deus cumpre, né, sua palavra, como a sua palavra fala e está cumprida. Nós vemos aí as fotos, né, os vídeos dos mares divididos. Né? Hoje em dia temos acesso à internet, as pessoas vão para o alto mar e vê a divisão. Até da água gelada, da água não gelada, tem essa divisão lá na terra do gelo. Então nós vemos aqui, ó, a criação do céu, da terra e de tudo o que nele se contém. Em Gênesis nós vemos como foi criado as coisas, porque muita gente falou muita coisa sobre o Apocalipse, sobre os fenômenos da terra, falando que é a mãe natureza, né? Mas a mãe natureza não tem poder para receber oração, terra, e parar os fenômenos antes de destruir tudo. Esse dia eu estava vendo os vídeos, se os irmãos colocar no Instagram, com o jogo da velha, escrever furacão, coloca jogo da velha, furacão no Instagram, que os irmãos vão ver um dos furacão, ele veio forte no mar, ele desceu aquela tromba d'água do céu até o mar, e ele foi se aproximando da costa ali, daqueles apartamentos, daqueles prédios, e eu falei assim, meu Deus, vai destruir tudo. Quando ele chegou, que ele bateu na beira da areia da praia, ele subiu. Irmão, a oração do crente, a Bíblia diz que vale muito e seus efeitos. E nosso Deus é poderoso, é o Deus do já. Nada acontece sem a permissão de Deus.
já vi vídeo daquela furacão vindo, levando tudo, e os irmãos clamando, porque tinha um culto de ar livre na África, os irmãos clamando, gritando, chamando Jesus. Quando aquele furacão foi se aproximando, ele sumiu. E muitos testemunhos nós temos visto de Deus operando maravilha na face da terra. O primeiro capítulo de Gênesis fala sobre a criação do céu e da terra e de tudo que nela contém. Diz assim, versículo 1: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Tá vendo, irmãos? A terra era sem forma e vazia. Não foi a mãe natureza que criou a terra, foi Deus, terra. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E o que houve? E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então os irmãos veem que disse Deus, a palavra de Deus poderosa, né? Ela agiu. Aleluia, glória a Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Que palavra poderosa. Eu me lembro que uma vez eu estava numa consagração de manhã, era um irmãozinho muito abençoado, vinha de longe para Vila Paulina, para a igreja, e esse irmão falou assim, tem uma pessoa aqui que você crê que quando Deus fala, acontece, se cumpre. Quem é? E eu sou assim, irmão. Seja o que for que estiver acontecendo na família, na minha vida, parte financeira, espiritual, qualquer coisa, eu fico esperando na palavra do Senhor, conforme a Bíblia diz que o trabalhador fica esperando na mão do seu Senhor. E eu sou um servo de Deus pela misericórdia, eu fico esperando na mão de Deus, na providência de Deus. Às vezes eu me calo, eu me escondo e fico ali esperando até a resposta chegar. É por aí, o crente no joelho, ele consegue as coisas que ele quer. E, irmãos, então, o irmão falou assim, tem uma pessoa aqui que sabe que quando Deus fala se cumpre. E quando Deus fala acontece. Eu levantei a mão e ele falou, é você mesmo. Então nós continuamos lendo aqui ainda o capítulo 1 de Gênesis, versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Eu tenho visto, eu tenho prova porque vi o vídeo, várias fotos. Eu tinha visto a separação das águas do mar e do rio. Depois vi a separação da água do mar. E agora, por último, vi a separação da água do gelo, a água gelada da água quente. Aquela linha certinha ali dividindo, é um mistério profundo. Aleluia! E Deus é mistério, né, irmãos? Aleluia! E no versículo 7 do capítulo 1 de Gênesis diz, e fez Deus a expansão, e fez separação entre águas, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Glória a Deus. E nós estamos exatamente no segundo dia, né, do ano de 2021. Glória a Deus. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro.
E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Glória a Deus. E fez Deus os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi à tarde, amanhã, o dia quarto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Coisa linda, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. O versículo 20 do capítulo 1 de Gênesis diz: e disse Deus: produzam águas abundantes, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, de todo réptil de alma vivente que as águas abundantes produziam conforme a sua espécie, toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã o dia quarto. Esses anjinhos de asa, né? Esses anjinhos de asas coloridas que a gente vê voando, foi Deus que botou na terra para o homem, né? A água para o homem, o oxigênio para o homem, a família para o homem, as crianças, né? Coisa linda ver as famílias se formando na terra, a alegria, né? Dos pais, das famílias, tudo que há na terra de coisa linda que Deus tem colocado, ele fez por amor. Deus amou o mundo, né? A Bíblia diz que a conclusão de Deus para o mundo é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não para que condenasse o mundo, né? Glória a Deus, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então os irmãos vê que o capítulo 3 de João, versículo 16, confirma esta palavra que eu estou falando para os irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto eu estava lendo, eu me lembrei de uma revelação que um irmão foi arrebatado, e ele foi voando até um planeta de ouro. E naquele planeta estava cheio de crianças, e os anjos estavam ali tomando conta daquelas crianças naquele planeta. E eu sonhei também um tempo atrás que eu estava num pátio muito grande, e era aquela rua como se fosse assim descida, mas o chão era de paralelepípedo. E era um pátio grande, como pátio que parecia uma faculdade, porque tinha uns prédios grandes, e aquele lugar muito grande assim de pedra, o chão de pedra paralelepípedo, e de repente começou a surgir aquelas crianças de uma fase, pelo tamanho que eu vi ali, tinha uns 10 anos de idade. E aquelas crianças foram surgindo de todos os lados, e ela chegava assustada assim com os olhos bugalhados, e ela já aparecia naquele paraíso, naquele local. E eu fiquei preocupado, porque eu achei que seria como é que eu vou explicar para os irmãos? Alguma coisa que ia acontecer com criança, em escola, algum atentado, alguma coisa. E eu comecei a estudar na internet, fazer algumas perguntas de alguma coisa. Eu não sei que foi a pergunta que eu fiz na época, porque às vezes Deus me revela as coisas e eu sei que vai se cumprir. Eu já fiquei preocupado, falei, alguma coisa está para acontecer. Aí depois eu soube que as crianças tinham sido sequestradas, parece que foi no México, muitas crianças. E o interessante, irmão, que nesse sonho, aquelas crianças realmente tinham uma cara assim de índio, uma cara de criança mexicana, porque elas tinham os cabelos cacheados, e os meninos aquele cabelo assim liso, mas eles eram morenos, parecendo mexicano mesmo, as crianças. Mas foi uma coisa assim espantosa ver aquelas crianças chegando ali assustadas, porque conforme elas apareciam, elas eram transportadas para ali. Então eu vi a hora que elas chegavam, exatamente que elas, iam aparecendo, e assustada.
como se estivesse vindo de algum lugar apavorante, mas de repente ela já saía ali, abriu o olho e estava ali naquele local em segurança, né? E passou, né, esse sonho, e depois eu sonhei também sobre o céu. Era noite esse sonho, e eu vi aquelas luzes, uma atrás da outra, andando naquele morro. Conforme eu fui me aproximando, alguma coisa deu um zoom naquelas luzes, eram irmãs andando naquele monte. Elas estavam uma atrás da outra. Na parte de cima do corpo delas era uma luz, como uma lâmpada fluorescente, acesa, e o reflexo do corpo daquelas irmãs batia naquela montanha, naquele morro onde elas estavam no monte, e aquele monte era de ouro. E aquelas irmãs andando ali naquele monte, acesa, e aquele monte de ouro, assim, elas andando ali. E eu falei, meu Deus, tem muitos mistérios, né? Que nós não sabemos, não conhecemos. Eu me lembro que teve um testemunho que eu vi, o sobrenome dessa escritora é Baxter, está no YouTube. E ela teve várias revelações do céu, e ela teve várias revelações do inferno. E existe o livro Divina Revelação do Céu. Também existe o livro Divina Revelação do Inferno. E existe o livro que está os dois juntos, Divina Revelação do Céu e do Inferno. Aquela irmã era arrebatada repentinamente, e ali já estava no céu e via as coisas do céu. E ficava vendo várias coisas ali, que ela escreveu um livro de horas. Eu me lembro que uma vez eu li um livro que era um testemunho dela, que era 3 horas no áudio ou vídeo, e no livro eu fiquei a madrugada tentando ler aquele livro, fazer um resumo. Eu ia trabalhar no outro dia, eu fui dormir tarde porque eu queria ver. Era uma coisa que quanto mais eu lia, mais eu queria ver sobre aquilo ali. Irmão, aquela irmã disse que ela viu os anjos fazendo as moradas que Jesus prometeu no céu. E ela disse que as mansões eram de ouro e de cristal. E ela disse que o diamante do céu não é aquele diamante que o povo briga aqui na terra, luta, rouba, se mata por causa de uma pedrinha de diamante do tamanho de um caroço de feijão, não, irmão. Ela disse que o diamante do céu, que estão indo para as mansões, ele cabe num carrinho de mão. Os anjos estavam levando aqueles diamantes gigantes para a mansão. Ela disse que era tudo lindo, as coisas que ela contou, as praças de ouro, rua de ouro. Eu não lembro exatamente os detalhes, mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando ela entrou no castelo. E naquele castelo tinha umas mesas de canto. E em cima daquela mesa de canto tinha um livro de capa de couro. E naquele livro encravejado uma pedra muito bonita ali, como uma joia. E haviam vários daqueles livros ali no céu. E ela pediu para o anjo que queria ver um livro daquele. O que tinha dentro daquele livro? E o anjo abriu o livro. E ela disse que conforme abriu aquele livro, subiu luzes e como fogos. Como no dia de Ano Novo, quando solta aqueles fogos. Ela disse que subiu luzes. E eu já tive uma experiência de ver essas luzes como é. E subiu aquelas... Depois eu falo esse testemunho. E subiu aquelas nuvens. Subiu aquelas luzes de fogo, como fogos. E quando ela olhou dentro daquele livro, era o encontro das famílias no céu. Que coisa linda ver Deus honrando as famílias no céu, em proteção, em segurança. Até do sol nós seremos livres, porque quem vai nos alumiar é a luz de Deus. E a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, com as nossas famílias protegidas no céu, em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz por nós pecadores. A porta do céu abriu, e a porta é Jesus, e que nós viemos escapar por ela. Porque nesses dias de últimos tempos do homem na terra, em que o destino é selado com poucos dias, nós temos que buscar Jesus, se esconder em Jesus. E como Jesus falou para o apóstolo Paulo, no livro 26 de Atos, Jesus falou para Saulo, antes dele ser transformado em Paulo. Eu creio que quando ele falou, já estava transformando ele ali. E Paulo soube ali qual o tipo de chamado que nós cristãos temos na terra. Capítulo 26 de Atos diz assim:
Glória a Deus. Vamos ver aqui direto na Bíblia, porque na terra tem se levantado muitas pessoas que não creem nas palavras do homem. Eles creem também quando vê a Escritura, né? Então, no capítulo 26 do Atos, versículo 18, diz: para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Que coisa linda quando nós temos os nossos olhos abertos. Eu me lembro que nos anos 90, eu lia a Bíblia, não entendia nada da Bíblia e eu chorava. Eu falei: Senhor, eu quero aprender, ler a Bíblia, entender. Irmão, é um dom, porque eu comecei a entender o que estava escrito na Bíblia. Uma das passagens que mais me emocionou foi a passagem daquela mulher samaritana ali pegando água no poço. Que coisa linda, até hoje eu me emociono com aquilo ali. A outra passagem é da fidelidade de Deus com seus amigos. Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus chegou lá e chorou. Chamou Lázaro e ele saiu vivo daquela tumba depois de 4 dias. Nós somos amigos de Jesus. Vamos fazer a obra de Jesus com amor, amar as almas. E a Bíblia diz que nós vamos ressurgir. Aleluia. A Bíblia diz que o corpo corruptível vai ser transformado em um corpo incorruptível. Através da palavra de Deus nós vamos ressurgir. Jesus deixou prova viva de que isso pode acontecer através da sua palavra de poder, porque ele chamou Lázaro e o Lázaro saiu daquela tumba ali depois de 4 dias. A sua irmã questionou: Senhor, mas já tem 4 dias que ele está aí, como que vai sair daí? Depois de 4 dias já está cheirando até mal. Jesus falou para aquela mulher: eu não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, irmãos, que coisa linda a presença de Deus. Nós temos lido aqui o capítulo 26 de Atos, versículo 18, que é tema de várias pregações minhas no YouTube, tem eu pregando esse capítulo 26 de Atos, né, que é... Oi, meu anjo! Então, que Deus possa abençoar a nossa vida, né, que nós possamos crer que há uma recompensa para os cristãos, né? No capítulo 22 de Apocalipse, perdão, no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 10 em diante, diz assim: e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E o irmão vê que eis que cedo venho, a Bíblia diz, né? Glória a Deus, no versículo 10. E não seles, e disse-me, e não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Em Daniel diz: sela as palavras deste livro, porque é para muito tempo ainda. Mas em Apocalipse nós vemos aqui, ó: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Você poderia não entender o que eu estou falando aqui, mas essa palavra não está selada, então você vai entender. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado em nome de Jesus. Amém. Eu creio, eu recebo. Aleluia. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Tá vendo, irmãos? Que coisa linda. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eis que cedo venho, capítulo 22 de Apocalipse, perdão, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a tua obra. Lázaro fez suas obras. É um exemplo que eu vou dar aos irmãos. Lázaro fez suas obras, ele era amigo de Jesus. Ele morreu
4 dias depois, Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Oh, meu Deus. E Lázaro, depois de 4 dias, ele saiu para fora e ali surgiu perfeito para sua família. E nós vamos ressurgir em nome do Senhor Jesus. Vamos buscar pela nossa família. Vamos fazer pela nossa família. Não por você, que nós somos fracos, somos pequenos, somos frágeis, né, irmão? Somos pecador, muito pecado. Mas quando a gente faz pela nossa família, é uma força a mais que nós temos. E nos dias de hoje, os irmãos, vê aí quantos estão se convertendo ao Senhor, buscando a Deus pela sua família, que nós possamos seguir esse exemplo, né? Jesus vai dar um galardão. O homem já está ali pó e cinza, né? Depois de anos e anos, centenas de anos dormindo, e de repente o Senhor o acorda para dar o seu galardão. E Apocalipse diz que vai ter, cada um vai receber segundo as suas obras. E aqui no versículo 13 do mesmo capítulo 22 diz: eu sou o alfa e o ômega, ele é, em nome de Jesus eu creio, o princípio e o fim, amém, o primeiro e o derradeiro, glória a Deus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Irmão, eu cheguei a ver quando eu estava lendo aquele corpo ali, deitado, branquinho como uma neve, porque foi perdoado, foi limpo pelo sangue de Jesus, foi lavado, está preparado para ressurgir em corpo incorruptível na hora da chamada de Jesus. Os irmãos vê que tem um testemunho no YouTube chamado Adão de Campos, é o nome da pessoa. É um testemunho muito conhecido no meio dos crentes. E aquele irmão morre e aquele irmão ressuscita. Mas o interessante dentro dessa palavra que eu estou falando para os irmãos é quando ele morre, que ele sai do corpo, porque ele não queria ser operado pelos homens do coração, e ele falou que Jesus ia curar ele, e aquele coração dele estourou e passou por um processo ali que os irmãos vão ver no testemunho do Adão de Campos no YouTube. E conforme ele viu Jesus, ele saiu do corpo, ele viu Jesus esperando ele andou alguns passos, ele estava ao lado de Jesus. Quando ele olhou para o corpo dele, Jesus falou para ele: você está a 9 metros do seu corpo. Quando ele olhou para o corpo dele estava branquinho como a neve em cima daquela mesa. Aqui a palavra-chave do capítulo 22, versículo 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E ainda o versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus. E o Espírito e a esposa dizem: vem, em nome de Jesus, amém. E quem ouve, diga: vem, em nome de Jesus, amém. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. No capítulo 2 de Atos diz que desceu um poder ali do Espírito Santo e habitou naquelas pessoas. Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto recebais poder. Todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos está registrado. Esse poder do Espírito Santo até hoje está habitando na terra com os crentes. Em breve ele vai levar a igreja, mas ele ainda está na terra, então que os irmãos possam correr, se apressar, se apresentar diante de Jesus de joelho, pedir misericórdia, perdão por si, pela sua família. Deus é maior, Deus é poderoso, Deus é justo, Deus é santo, Ele é amoroso, Ele ama o ser humano. A Bíblia diz que Ele deu até o seu Filho por amor ao ser humano. Capítulo que nós lemos aqui de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Então, vamos ler aqui o versículo de 3,16 de João. Eu gosto de ler, né? Uma vez eu falei um versículo para o irmão na rua e ele falou que só acreditava se estivesse escrito na Bíblia. Eu vou ler rapidamente porque tem um cliente me chamando e eu vou ter que ir ali, João 3,16. Eu fico esperando, né, irmão? No Senhor, a palavra, o Senhor fala e acontece.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Eu vou orar pelos irmãos. Glória a Deus. Pai amado, Pai santo, abençoa cada um. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu já ouvi.